pronto, é dom do Espírito Santo. Mas ele tá mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você tá dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Eu tô apresentando o que porque agora há pouco você disse assim, ó, hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o quê, você meio que tirou sarro. Deixa eu terminar aqui com relação, eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje, me dá o endereço. Ele entende, se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Timóteo, deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Temos dons do Espírito Santo, cessaram? Não, os dons do Espírito Santo não cessaram, até porque a Bíblia não faz essa diferença entre ordinário e extraordinário. O cessacionismo faz essa diferenciação para parecer bíblica, mas o cessacionismo não é uma crença bíblica, são ideais através até da história da igreja, na diminuição de alguns dons, pela falta de incentivo e desobediência às escrituras, pois ela manda buscar os dons, desejar os dons e não deixar o dom morrer. Através das escrituras, em nenhum momento o Novo Testamento afirma que os dons cessaram ou que os dons cessariam antes da vinda do Senhor Jesus. Ok. Pastor Isaac. Pastor César, o primeiro argumento favorável ao cessacionismo, os irmãos precisam prestar bem atenção. Em 3 períodos da história, somente em 3 períodos da história, um quarto há de vir, mas somente em 3 períodos da história, a operação de milagres foi superabundante, por dizer assim. Na época de Moisés, na época de Elias e Eliseu, e na época de Jesus e dos apóstolos. Por que isso? A fim de autenticar, Deus estava ali revelando a sua palavra por meio desses homens, revelando na boca desses homens a sua palavra. Então, iniciando ali por Moisés, obviamente, indiscutível o ofício profético de Moisés, passando pelo início dos profetas do Antigo Testamento com Elias e Eliseu, e assim eles dando autoridade para os seus sucessores, e isso precisava ser autenticado com milagres e sinais, coisas indizíveis, miraculosas, não era algo banal, mas coisas que deixavam as pessoas estupefatas. E na época de Jesus, obviamente, para mostrar que a mensagem que Jesus trazia vinha do Pai, e ele era autenticado isso com nós vemos isso em João 6, nós vemos a questão de Elias e Eliseu em 1 Reis 18, Moisés e Josué em Êxodo 4, isso tudo com o objetivo de mostrar que o que aqueles homens estavam falando vem do próprio Deus. Quando nós temos encerrada a Escritura, e aqui eu vou partir para um outro argumento, mas quando nós temos encerrada a Escritura, esse momento de revelação divina, ele encerra, ele termina. Portanto, nós temos já na palavra de Deus tudo o que precisamos, toda a verdade revelada, tudo que precisamos para a fé, para a salvação e para a piedade. Então, o primeiro argumento aqui em favor do cessacionismo é que esses 3 momentos únicos na história, um quarto há de vir, na manifestação do anticristo, mas nesses 3 momentos da história tem esse objetivo. Nós podemos ver isso em Atos 2:22, Jesus, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Atos 14, os apóstolos, Paulo e Barnabé ficaram ali, o Senhor confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios, e Hebreus 2:3, já citado aqui, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ok, pastor Eliseu. Os dons não foram biblicamente reduzidos à categoria de validação. Um texto que poderia ser mais forte para o argumento cessacionista está em Hebreus capítulo 2, versículo 3. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, como bem disse o pastor Isaac. E depois,
aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira, os apóstolos. Ao mesmo tempo, enquanto eles pregavam a mensagem aprendida com Cristo Jesus, ao mesmo tempo, enquanto pregavam, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles. Ponto. E de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Já é uma categoria diferente. Os sinais, milagres operados pelos apóstolos, concordo com o pastor, biblicamente, estão validando a mensagem deles nos sinais. Muitos tipos de milagres. Mas como o tema é os dons do Espírito Santo cessaram, os dons do Espírito Santo cessaram, veja a continuação do texto. E de acordo com a sua vontade, é a mesma expressão usada em 1 Coríntios capítulo 12, ele distribuiu os dons do Espírito Santo. O fato do verbo estar conjugado no passado não quer dizer que ele fez e não faz mais. O verbo conjugado no passado que ele fez está simplesmente dizendo que aconteceu. Está testificando algo que aconteceu. Então, o papel singular dos milagres não foi apenas credenciar um mensageiro ungido. Senão Jesus faria o milagre na frente de Herodes, Lucas 23:8, quando Herodes desejou. Segundo lugar, se fosse apenas para credenciar, Jesus não diria o que disse em João 14:12, que aquele que crê nele, não apenas apóstolos, fariam obras que ele faz e até maiores, claro, no sentido de alcance, não em essência e natureza. Agora, os exemplos que o pastor citou aqui, que vem da teoria de Walfield, sobre os 3 maiores momentos de milagres na Bíblia: Moisés e Josué, Elias e Eliseu, Jesus e os apóstolos. E os textos que o pastor citou foram milagres de validação quando a palavra estava sendo anunciada a descrentes. Moisés diante de Faraó, Elias diante dos profetas de Baal, e Jesus e apóstolos diante de judeus que não acreditavam que ele era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus ali. Dons de autenticação, validação de que a mensagem é verdadeira diante de incrédulos. Mas os dons espirituais na primeira carta aos Coríntios é para edificação da igreja. 1 Coríntios 11:18. Quando vos ajuntais na igreja. 12:28. A uns Deus pôs na igreja. 14:19. Antes quero falar na igreja 5 palavras da minha própria inteligência. 14:26. Que fareis, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um tem salmo, doutrina, revelação, língua e interpretação. Faça-se tudo para edificação e não para autenticação, porque a igreja não é um aglomerado de pessoas ímpias que precisam ver milagres para autenticar a mensagem pregada. Ok, pastor Isaac. Essa questão, antes de eu apresentar meu segundo argumento aqui, essa questão de verificar sinais para que se creia, né? Isso de fato é uma característica dos incrédulos. Jesus até rechaçou os judeus, os fariseus, porque queriam um sinal, e Jesus disse: não vai ser dado nenhum sinal a não ser o do profeta Jonas a vocês. Então, essa vontade, essa gana por milagres, por sinais, isso tudo advém de um coração incrédulo. Não obstante, há vários relatos onde Jesus realiza milagres, termina dizendo: e as pessoas creram na sua mensagem, creram que ele era o Filho de Deus, creram a partir de vendo o que ele diz. Ele falava com autoridade, aquilo estava sendo autenticado, não era só algo da sua boca, viram que ele realmente era o Filho de Deus. Mas o segundo argumento aqui, e aqui talvez alguns continuistas acreditem ou tenham aí os seus argumentos para concordar um pouco comigo, porque cremos todos que a Bíblia é suficiente para a vida do crente, para a salvação, e Deus não está mais revelando a sua vontade do modo como revelou nas Escrituras, e uma vez encerrado o cânon, nós devemos respeitá-lo como regra de fé e prática, e nada que venha fora disso, depois disso, além disso, deve ser considerado. Antes, pode ou deve ser, naquela época, na época dos Coríntios especialmente, deveria ser
dos Coríntios e dos profetas do Antigo Testamento também. Não dá para dizer que existem diferenças aí, porque a profecia naquela época era para ser julgada conforme o próprio texto de 1 Coríntios 14 e Êxodo 13 e Êxodo 18. Eles deveriam ser julgados por alguns critérios aqui que não cabe dizer. Mas nós vemos aqui que nós fomos edificados em Efésios 2:20, edificados sobre um fundamento. Que fundamento é esse? O fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, edificados, nós, igreja, estamos edificados, nós não colocamos mais nada a esse fundamento, nós estamos baseados, isso encerrou para nós. Nós não precisamos mais de profetas revelando a vontade de Deus hoje, a palavra de Deus hoje. Por quê? Porque nós temos na Escritura suficiência para a nossa vida. Isso nós vemos em 2 Pedro 1:3, 2 Timóteo 3:16 e 17, dizendo que o homem de Deus, por meio da Escritura, é perfeito, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E 2 de Pedro 1:3 diz que nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. E vemos que em Judas 1:3 a fé aqui sendo o composto, sendo o conteúdo da nossa fé, da nossa doutrina, foi uma vez por todas entregues aos santos. Eu queria fazer uma menção de Jonathan Edwards falando sobre dons. O pessoal gosta bastante e diz que Jonathan Edwards levitou aquela coisa toda e era o David Copperfield da época. Você não lembra de David Copperfield, né? Não, eu sou mais jovem. Não. E ele diz o seguinte: os dons extraordinários foram dados para a fundação e o estabelecimento da igreja no mundo. Mas depois que o cânon das Escrituras foi concluído e a igreja cristã foi plenamente fundada e estabelecida, os dons extraordinários cessaram. Palavras de Jonathan Edwards. Pastor Eliseu. O pastor Isaac, o meu som tá legal, pastor? Tá legal. O pastor Isaac citou Efésios 2:20, que também é um texto que é base para muitos sensacionistas afirmarem sobre o ministério profético, confundindo com o dom da profecia. Porque Efésios 2:20 diz: vocês são edifício e estão construídos sobre o alicerce doutrinário, como o pastor bem disse, que os apóstolos e profetas colocaram. A pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Não há nenhum pentecostal, não há nenhum continuista que estude a Escritura Sagrada que duvide disso. Isso é doutrina. Porém, mais uma vez, os dons, conforme o tema, baseado, pelo menos na minha concepção, a partir de um modo mais detalhado, teologicamente falando, da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, é diferente. O dom da profecia, 1 Coríntios 12, 13, 14, de Efésios 2:20. Efésios 2:20, pastor César, pastor Isaac, diz que apóstolos e profetas aqui de Efésios 2:20, eu quero mostrar a diferença entre os profetas ou a profecia de Efésios para Corinto. Eu vou até simplificar assim. É que os apóstolos e profetas de Efésios 2:20 foram responsáveis pela base doutrinária da igreja. Uma vez que a pedra fundamental, doutrinas, foi lançada, estes apóstolos, estes profetas como fundadores doutrinários já não são mais necessários. Porém, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14 descreve uma função importante, porém não fundamental, não basilar para a doutrina da igreja. E eu provo. Apóstolos e profetas de Éfeso, ou da carta aos Efésios, que não eram da igreja em Éfeso, é da carta aos Efésios, eles têm a autoridade inquestionável, tanto que seus escritos entraram no cânon. As profecias dos discípulos, em Atos 19, discípulos de João, as filhas de Filipe que profetizavam, se profetizavam, tem profecias. Cadê as profecias dos profetas? Cadê as profecias de Atos 19? Cadê as profecias de Atos 21 das filhas de Filipe? Cadê as profecias da primeira carta aos Coríntios 12, 13 e 14? Não tem. Por quê? Porque não são fundamentais para a doutrina da igreja ser fundamental. Não é fundamental. Lição B.
Os profetas em Efésios 2 são singulares no sentido de estarem ligados aos apóstolos, exercendo um papel que não é encontrado em outro lugar nas cartas paulinas, de evangelização aos gentios. Através da mensagem dos profetas, Cristo e os apóstolos evangelizaram gentios e judeus. Os profetas e o dom de profecia, Atos e Coríntios, não fazem parte dessa categoria de mensagem basilar para o alcance dos gentios, conforme Paulo ensina em Efésios 2, que esse é o contexto. Ele diz: gentios e judeus estão fundamentados em uma doutrina criada desde o Antigo Testamento, pregada pelos apóstolos. Profetas e apóstolos de Efésios 2 compõem uma base única de proclamação evangelística. Os dons de profecia, 1 Coríntios 12, não se baseiam ao propósito evangelístico de alcançar o ímpio, mas a edificação da igreja. Ok. Pastor Isaac. Antes de apresentar aqui o terceiro e quarto argumento, eu queria só endereçar essa questão dos profetas, porque assim, nós não encontramos distinção nas escrituras do ofício de profeta em nenhum momento. Eu sei que existem alguns irmãos continuistas que creem que o profeta é aquele que fala da parte de Deus, ou aquele que fala a palavra de Deus. A questão é que o profeta, o que o profeta fala na escritura, o que o profeta fala é palavra de Deus, inerrante e infalível. Não é à toa que Deus manda julgar falsos profetas. Então, nós não podemos olhar, fazer essas distinções aqui. Eu fui acusado de fazer, o cessacionista é acusado de fazer distinção entre dons. E aí eu acuso os continuistas de fazer distinção entre os profetas. Mas não existe. O profeta foi dado, e o profeta de 1 Coríntios 14, ele era necessário àquela época, muito necessário, e louvado até por Paulo, porque não havia o cânon encerrado. E a igreja precisava saber como funcionar pela palavra desses homens e mulheres, habilitados pelo Espírito Santo. Mas uma vez que o cânon se encerrou, a revelação de Deus acabou, não existe mais necessidade para Deus revelar a sua vontade por meio da boca de ninguém, porque tudo está na palavra. Notem bem, essa distinção, mas aí o pastor Eliseu é profeta quando prega a palavra, o pastor Isaac é profeta quando prega a palavra. Nós somos pastores que, a partir da revelação que temos, ensinamos, pregamos, explicamos o texto bíblico, só isso. Só isso. Falamos da parte de Deus, trazemos revelação nova? De jeito nenhum. Meu terceiro argumento aqui em favorável olha só, ao cessacionismo. Aleluia! Ao cessacionismo com relação à qualidade e à quantidade desses sinais. Se o Espírito Santo continua a ministrar dons miraculosos nos dias atuais, seriam os mesmos da época dos apóstolos. Pessoas ressuscitando, cegos de nascença vendo, coxos de nascença andando. Mas o que nós vemos por aí, esse aqui é um argumento a partir da experiência e da história da igreja, da história da experiência da igreja, é que esses dons perderam, por assim dizer, se é que eles ainda existem, perderam aí a sua qualidade. Parece que o Espírito Santo deu uma diminuída, e o Espírito Santo agora está curando dor na lombar, depressão, dor de cabeça, e não está mais ressuscitando mortos, não está mais curando cegos de nascença e os milagres que nós vemos no Novo Testamento. Então, a qualidade desses ditos milagres, desses ditos sinais, essas ditas curas, mostra que o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele era apóstolo, tinha o dom de curar. Ele diz na sua segunda carta a Timóteo: deixei Trófimo doente em Mileto. Ué, apóstolo, por que não curou? Timóteo, toma um pouco de vinho. Mas Jesus Cristo também deixou pessoas que não foram curadas por causa da incredulidade deles. Então vamos lá. É falta de poder em Jesus? Não. Então vamos lá. No Novo Testamento existem curas de doenças menores. Sim. Por exemplo, do que Jesus curou a sogra de Pedro? De uma febre. Sim. É uma febre.
Uma febre é uma coisa corriqueira. Mas se veja você bem, toma um Doril, você para um Doril, veja alguma coisa bem. assim. Então, deixa eu só concluir. Então, na Bíblia, Jesus Cristo cura uma mulher de uma febre. Jesus Cristo cura uma mulher de um ciclo menstrual muito forte. Sim. Então, que é uma coisa menor. Mas veja Tanto bem, que ela sofria. tudo isso... Então, o que eu quero chegar assim, você está dizendo que o continuismo, ele entende, se o continuismo é fato, então a qualidade dos dons, ou a qualidade das curas, caíram. E aí você precisa fazer pesquisa. Por exemplo, ressurreições de mortos acontecem o tempo todo na história da igreja hoje. Cegos enxergando acontece o tempo todo hoje. Aleijado andando hoje. Eu já vi surdo que nunca ouviu, de 8 anos de idade, passar a ouvir. Então é o demônio? Então, como lidar com isso? Vamos lá. A questão dos milagres que você mencionou, eles foram concedidos, foram realizados com o fim de edificação de um grupo maior, de um pessoal maior, não só para benesse ou para o benefício ali da sogra de Pedro, ali, só porque Jesus tem esse poder. Qual o bem maior nesse caso? É o testemunho. É o testemunho. Mas sempre é. Claro. Até hoje. Mas deixa eu terminar aqui com relação... Eu falei sobre a qualidade, agora eu vou falar sobre a quantidade. Você falou, tem mortos ressuscitando hoje. Me dá o endereço. Me dá o endereço. Então vamos lá. A igreja do pastor Deiró, que você conhece de nome aqui da rádio, ela nasceu no dia que um cara levantou do caixão que estava sendo velado e viveu. Bem, me dá o endereço de uma pessoa que quatro dias... Avenida Mateu Bem, 263. 4 dias... Mas olha só, veja Na só. Igreja de Deus e Amor, por exemplo, Isaac, se você der um Google, você vai achar, tem um cara que levantou de morto de dentro da geladeira do IML. A quantidade, agora sim, a quantidade desses milagres, desses sinais, ela é diminuída à luz do que nós vemos nos 3 períodos da história que eu mencionei. Foram períodos em que os milagres foram inúmeros. O próprio texto bíblico diz que se as obras de Jesus, os milagres de Jesus fossem registrados, nós teríamos uma biblioteca necessária para que isso acontecesse. Então, esse terceiro argumento em favor do cessacionismo diz respeito à qualidade... Períodos da história, você fala. A qualidade e a quantidade, que nós vemos isso acontecendo menos no meio do povo de Deus. Acontece aqui, acontece acolá, acontece X. E na época que esses sinais foram realizados, isso era para testemunho de toda a igreja, de todo o povo, e o texto histórico está aí. O quarto argumento, depois eu apresento o quarto argumento, que é vou mencionar aqui alguns autores. Pastor Eliseu. Eu queria começar por onde o pastor Isaac começou, que não há essa diferenciação. Peraí, pastor Isaac, não há nenhum texto na Bíblia que separe os dons extraordinários de ordinários. Os mesmos textos que falam língua, apóstolo, fala sobre o mestre, o profeta e o operador de milagre. Capítulo 12, versículo 29. O texto, em um versículo só, coloca o que os cessacionistas dizem de dons ordinários, que é mestre, pastor, mas no próprio texto tem operadores de milagres, então não tem como separar. Porém, a separação que eu fiz é 1 Coríntios 12, fala sobre a profecia. Efésios 2, fala sobre os profetas, que são fundamentais, na linguagem de Paulo, versículo 20. Fundamento dos apóstolos e profetas. É diferente de 1 Coríntios capítulo 12 e 14, e eu vou dar só um exemplo. Aí eu pergunto ao pastor Isaac e aos cessacionistas, meus irmãos que estão assistindo. Nós poderíamos falar que a palavra de Deus como fundamento doutrinário veio de quem tem o dom de profecia? Não, jamais. Isso não é cessacionismo, isso é Bíblia. O próprio Paulo, quando trata das profecias na igreja em Corinto, ele diz assim: veio a palavra do Senhor de vocês, dos profetas do Antigo Testamento, vieram, principalmente os que deixaram os escritos. Mas ele diz, se tratando de profecia agora, quem quiser rejeitar isso, que rejeite.
Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que eu vos escrevo são mandamentos do Senhor. Versículo 37. O que ele está dizendo é, se você tem um dom de profecia, suas palavras não são doutrinárias. Suas palavras não são mandamentos do Senhor. Os profetas que escreveram, sim. Os profetas de Efésios 2, o conteúdo deles são mandamentos. De quem tem um dom de profecia, o próprio Paulo diz, o que eu escrevo é mandamento. O que vocês falam, não. 36. Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus? Ou ela veio somente para vós? Para os profetas, sim. Para quem tem um dom de profecia, não. Mas ele conclui, se alguém quiser ignorar isso, que ignore. Você não é profeta coisa nenhuma. 39. Portanto, procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Procurar com zelo profetizar é você reconhecer que você tem simplesmente um dom de profecia. E, gente, não é nada disso. Que coloca Deus numa caixinha. Gente, para. Isso aí, isso empobrece o debate. Empobrece porque você cria essas coisas na sua cabeça a fim de, eu tô com a razão porque XYZ. Não, a gente tem que olhar com sinceridade os textos bíblicos, com a exegese perfeita, com a exegese boa. E Deus realizou milagres. Deus realizou milagres desde Abraão. Porque esses momentos da história foram momentos de revelação da palavra de Deus, revelação do que Deus estava dizendo, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, início do ministério profético, de todos os profetas, e Jesus, os apóstolos. O quarto argumento a favor do cessacionismo é um argumento histórico. A história da igreja, Hebreus 2, como mencionado aqui pelo pastor, traz ali como o ministério de Jesus como algo já efetivado, sinais e milagres, né? Algo apresentado como já no passado. João Crisóstomo, no ano 300 aproximadamente, escreveu sobre 1 Coríntios 12. A passagem inteira é muito obscura, mas a obscuridade é produzida por nossa ignorância dos fatos referidos e por sua cessação. Fatos que ocorriam, mas agora não tem mais lugar. Agostinho, ano 400. Nos tempos antigos, o Espírito Santo veio sobre os crentes e eles falaram em línguas que não haviam aprendido, conforme o Espírito concedia que falasse. Ele vai aqui, esses sinais foram adaptados ao tempo, ele termina, isto foi feito por um sinal, e o sinal findou. Teodoreto de Ciro, também nessa época, disse, alguns falaram em línguas que eles não sabiam e que ninguém lhes havia ensinado, enquanto outros realizaram milagres ou profetizaram. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada, eles estavam mais interessados em se mostrar, os coríntios, falando dos coríntios e o 1 Coríntios 14, estavam mais interessados em se mostrar do que usar os dons para edificação da igreja, por isso que tem lá 1 Coríntios 14. Mesmo no nosso tempo, a graça é dada para aqueles que são julgados dignos do santo batismo, mas não pode assumir a mesma forma que possuía naqueles dias. Aí, dando um salto aí na história, Martinho Lutero vai dizer, uma vez que a igreja tinha sido estabelecida e devidamente anunciada por esses milagres, ele está comentando 1 Coríntios 14, 22, a aparência visível do Espírito Santo cessou. João Calvino, embora Cristo não declare expressamente se ele pretende que esse dom de milagres seja temporário ou permaneça perpetuamente na igreja, é mais provável que os milagres tenham sido prometidos apenas por um tempo, para dar brilho ao evangelho enquanto ele era novo ou em estado de obscuridade. Ele também diz, João Calvino, o dom de cura, como o resto dos milagres, os quais o Senhor quis que fossem trazidos à luz por um tempo, desapareceu, a fim de tornar a pregação do evangelho maravilhosa para sempre. Aqui, especialmente sobre o dom de curas, outro espantalho que criam é que o cessacionista não acredita nas curas de Deus. Gente, nós oramos por milagres todos os dias. E o maior milagre que nós presenciamos, e todos aqui presenciam, continuistas ou cessacionistas, é Deus retirar a alma do inferno, tirar um perdido, um pecador que estava perdido, e levá-lo à sua comunhão, levá-lo ao céu. Esse é o maior milagre, é dar vida àquele que estava morto. Nós presenciamos isso todos os dias pela graça de Deus. E pedimos humildemente, assim como Elias orou, assim como o Senhor Jesus ensinou para orarmos com insistência, pedimos para o Senhor por curas. E Ele atende, às vezes, e às vezes não atende. A diferença é que homens possuídos
do dom de curar, eles, revestidos desse poder vindo do Espírito Santo, as pessoas tocavam em sua sombra, eram curadas, tocavam em suas vestes, eram curadas. Hoje existe um arremedo um péssimo arremedo desse dom. Nós oramos, pedimos a Deus e Deus cura, mas vou impor as mãos sobre você, você será curado. Isso não tem hoje em dia. O pastor mencionou aqui a questão do dom de profecia, antes que eu esqueça, para fazer a diferenciação. O problema é que, se nós não ouvirmos os profetas de 1 Coríntios 12 dizendo os que possuem dom de profecia, nós não estaremos ouvindo o Espírito Santo de Deus, porque quem habilita, quem dá o dom de profecia é o Espírito Santo de Deus. Então, os coríntios deveriam ouvir claramente todas as pessoas que possuem o dom de profecia. Por quê? Porque esse dom era dado pelo Espírito Santo de Deus, e é um dom infalível e inerrante à época que ele foi realizado. Pastor Eliseu. Como o pastor concluiu com a profecia que eu falei, parece que ele gostou desse texto. Eu vou te mandar os Eu não mencionei línguas ainda. Tô esperando. Tem um argumento de línguas aqui que a gente não entrou nos dons por... Sim, está mais uma visão geral. O senhor precisa vir mais para São Paulo. Claro. Os será dons. um privilégio. O versículo 29, claro, a gente tem que ouvir quem tem um dom da profecia, como eu já disse no início do nosso debate. É num contexto de igreja. Claro que tem o espantalho por aí. O camarada tem o dom de profecia, ele pensa que ele tem um ministério pastoral. Não é assim. O cara mete óleo de peroba na cabeça, coloca a placa Puleiro dos Anjos, dá desconto no dízimo, abre igreja e começa a atrair as pessoas pelo seu dom de profecia. Então aí nós temos, irmão, um falso pregador com falsas profecias, gerando falsos crentes, porque ele já está sendo soberano sobre o dom, ele está controlando o dom. Isso não é bíblico. Como eu já disse, é no contexto de igreja. O cara profetizou, diz o versículo, capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 26. Tem profecia, tem revelação, tem interpretação, tem língua. A língua interpretada para nós pode servir como uma profecia, uma palavra de edificação. O texto diz que a igreja deve julgar. As profecias dos profetas fundamentais, a igreja não tem que julgar, tem que se submeter. Agora, quem tem o dom de profecia, a igreja vai julgar, vai analisar. Por quê? Porque o dom da profecia não tem o mesmo peso das Escrituras Sagradas, senão Paulo não mandaria os irmãos em Tessalônica analisar as profecias, não rejeitá-las e reter o que é bom. O pastor também foi lá na história para falar sobre os dons miraculosos. Se uma das razões principais dos crentes não acreditarem nos dons miraculosos é porque não veem, não estou vendo o milagre acontecer, igual o senhor perguntou, cadê o endereço e tal? Falta de milagre no coração de muitos gera incredulidade. Mas espera aí, a minha fé estaria baseada em não experiência. Enquanto os pentecostais, continuistas, carismáticos são acusados de manterem a sua fé em Deus ou nos dons miraculosos por causa de experiências, o cessacionismo também se baseia ou em experiência negativa. O cara profetizou e não aconteceu, mandou levantar e não levantou. É experiência negativa também. A segunda razão mais poderosa é que as pessoas sentem que os dons morreram entre a morte dos apóstolos e os dias atuais. Se perderam na história. Pode ter alguma razão da diminuição dos dons? Pode. Eu mostro isso até no contexto em que nasci, cresci até essa altura aqui e vivo. A gente assume que por algum momento, pastor César, claro que eles se perderam ou diminuíram, não deixando de existir. E não foi a primeira vez. A Bíblia fala sobre isso. A gente percebe, segundo Reis 22:8, que o povo de Deus havia perdido as Escrituras. Imagina, o povo sem o Pentateuco, sem as Escrituras, sem a palavra de Deus, foi uma perca. Cadê a graça da revelação? Por todos os propósitos mais práticos na história ainda, as pessoas, só na época da Reforma, tiveram acesso às Escrituras por muito tempo. As pessoas tiveram a ausência do melhor, de um grande ou importante e essencial dom, que é a pregação bíblica das Escrituras.
A gente percebe na história também que uma doutrina importante para a fé da igreja, da justificação, foi perdida pouco depois da morte dos apóstolos. A epístola de Barnabé, o pastor de Hermas, mostra que por muito tempo a doutrina da justificação não era pregada, só foi resgatada na reforma protestante. Então, se a igreja não ora, não busca, não deseja, se sobre isso não se prega, como a Bíblia ensina, capítulo 12 aos Coríntios, versículo 31, procurai com zelo os melhores dons. Versículo 31, procurai com zelo os melhores dons e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Não quer dizer que o amor tem que anular o dom. O caminho é o amor para se conquistar os dons, porque Deus não vai dar dons para quem não ama. No capítulo 14, versículo 1, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Por muito tempo, como já foi dito pelo pastor Isaac, estas pregações desses homens que ele citou, tirando do povo o desejo de buscar os dons, é natural que a igreja não busque. Houve um período na história que só o Papa falava, só o clérigo tinha autoridade e o serviço na igreja, conforme ensinado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14, ficou descartado. Por quê? Só o Papa é o cara. Aí entra Calvino. Calvino entra com esse sensacionismo apologético para que as pessoas reconheçam que o Papa não é o representante direto de Cristo. Se Roma, se a Igreja Católica é falsa, se a pregação que ela prega é falsa, o resultado é que os milagres também são falsos. Porque já que o sensacionismo prega que os milagres são para validação, assim os papas faziam. O meu ministério é validado pelos dons que eu invento. Então, Calvino bate. Seus milagres são falsos, os milagres não existem, os papas têm que voltar ao seu lugar de origem, que é sentar, calar a boca e deixar Deus usar quem ele quiser. Quer falar, pastor? Não. Na história também, para eu concluir agora rapidinho, como o pastor citou, textos favoráveis ao sensacionismo na história, perceba que o sensacionismo não se baseia no cristianismo ortodoxo, numa teologia bíblica. Não tem como nem abrir as escrituras, pastor César, para defender o sensacionismo. Eu anotei aqui. Agora, o continuismo, sim. Você abre a Bíblia e você consegue defender. A história não é uma ciência perfeita de estudo, porque o senhor mostra para mim sensacionistas na história dizendo contra os dons, e eu vou para a história então. Justino Marte, ele disse que ele mencionou em seus escritos dons espirituais com dom de línguas pelo Espírito. Orígenes, teólogo de renome, afirmou que os dons espirituais, inclusive o de línguas, era um fato notório nos seus dias. Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, ele falou o seguinte, que membros da sua igreja falaram pelo Espírito em persa, latim e hindu. E outra coisa, eu estudei que a igreja de Crisóstomo exigiu dele a evidência das línguas quando ele pregou sobre o batismo. Agostinho, como o senhor citou, ele começou sensacionista, mas depois, principalmente no livro Cidade de Deus, ele volta atrás. Ele dá testemunho de que as línguas estranhas estavam em evidência no seu tempo. Agostinho, ele ia e voltava. Dr. Jack Deere, eu preciso citar isso aqui, eminente professor e historiador batista do Seminário Teológico de Dallas. Ele afirma que Lutero falava línguas, profetizava. E essa informação se encontra também nas obras História da Igreja Alemã e Pentecostes para Todos, de Emílio Conde. Ok, volto contigo. O fato de acontecer um milagre não é prova de que o profeta é de Deus e de que aquilo foi feito capacitado pelo Espírito Santo. Não é à toa que lá em Êxodo 13, né? Existem esses 3 critérios para se avaliar se um profeta vem de Deus e se aquele que realiza milagres, né? O profeta, né? Vem de Deus e um dos, talvez o principal é se a mensagem que ele traz não é uma mensagem contrária ao que Romanos 12 diz, de ser fugiu a palavra agora, da fé. Se alguém profetiza conforme a proporção da fé. A proporção da fé, isso.
Então, esse era o critério. Então, o fato de não acontecer, de acontecer o milagre, então os milagres dos católicos não são válidos. Pode acontecer o milagre, não quer dizer que, pronto, é dom do Espírito Santo. Mas aí tá mudando o tom, né, Varão? Porque agora há pouco você disse assim, me apresentem os milagres. Aí agora você está dizendo assim, não, mesmo que tenha, não é fato. Tô apresentando o que porque agora há pouco você disse assim, diz. Hoje os milagres foram reduzidos, a dor na lombar, não sei o que, você meio que tirou sarro. Aí você diz assim, me apresenta os grandes milagres. Aí eu falei, não, tem um monte. Tudo bem. Um monte. Se eu abrir o rádio aqui, a gente vai começar a receber testemunhos. Tudo bem, não tem problema. De milagre tipo A, se é o que você procura. Não tem mas agora problema. você está dizendo assim, mesmo tendo milagre, não serve. Mas é o que a palavra de Deus diz em Êxodo 13. Não sou eu que estou dizendo. Então, pelo poder de quem esses milagres são realizados? A palavra de Deus não diz se é do diabo, se é de Deus, mas que nós devemos, como o pastor mencionou aqui várias vezes, nós deveríamos julgar os profetas para ver se tem falso profeta. Ué. Aquele que fala a palavra de Deus não é falso profeta. E aí nós julgamos como? Por meio da proporção da fé, que é a conteúdo doutrinário, conteúdo revelado. Então, é assim que os coríntios deveriam fazer e os cristãos do primeiro século deveriam fazer. Hoje nós temos a palavra de Deus, você trouxe uma revelação nova aí da sua cabeça, não precisamos disso, não preciso disso para viver. Deus me diz, eis que te digo, o Senhor falou, tá bom, tá na palavra de Deus, muito obrigado, aceito, já está escrito aqui, já está revelado. Não está? Rejeito. Tchau, obrigado, você é um falso profeta. É assim que funciona, com relação ao dom de profecia. Bom, como vocês lidam, porque o programa já está encaminhando aí pro fim, mas como é que fica Coríntios 13 nessa escala aí, Isaac? Porque lá em Coríntios 13, ele fala sobre profecias e línguas, e ciência e tal. E lá diz assim, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão. Então tá no sentido do que você está falando aí, vai acabar. Havendo ciência passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas o 10 diz quando é que vai acabar. Quando vier o que é perfeito, então é que isso vai acabar. Como lidar com um texto tão claro como esse que diz que tudo isso vai acabar só quando a volta de Jesus acontecer? O cessacionista sério não utiliza esse texto para sustentar o seu argumento. Eu já disse isso aí. O sério não usa esse texto para sustentar seu argumento. Porque, além de Paulo estar utilizando aqui uma linguagem poética e está fazendo um ponto com relação ao amor, bem disse o pastor César que quando vem o que é perfeito, né? Alguns já sustentaram que esse perfeito seria o encerramento do cânon, mas não tem contexto para isso. Não dá. De forma nenhuma tem contexto para isso. Então, eu entendo também que como que você entende isso? Virá o que é perfeito, que é Cristo, encerrará. Mas aí nós podemos enxergar, olha só que interessante. Deixa eu abrir aqui no texto para não falar, não parafrasear errado, né? 13:8 por aí. 13 está aqui. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo língua cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos ciência. E em parte profetizamos. Ué, cadê as línguas? Já fica aqui ele não faz menção a algo que ele acabou de dizer. Mas enfim. Profecia e língua sempre é junto, né? Tudo bem, mas ele separou aqui. Separou aqui. Quando, porém, o que vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Profecia, o que é em parte? Acabou de dizer o que é em parte no versículo 9. A ciência e a profecia. Quem é o perfeito aí? O perfeito é Jesus, quando Jesus voltar. A profecia só não vai acabar quando Jesus voltar? Não é isso que está escrito aí no texto? Mas mesmo assim você não crê assim, é isso? Não é isso. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é parte será aniquilado, ou seja, não precisará mais, naquela época, naquele contexto, não precisará mais de revelação nova. Certo. Revelação nova. Por quê? Porque o Senhor voltará. Enquanto ele não volta, precisa. Não precisa. Certo. Pastor Eliseu. Eu não entendi bem a pergunta do pastor, cadê as línguas? Porque a gente pode fazer o versículo 1
ainda que eu falasse as línguas dos homens, e às vezes o Espírito de Deus pode conceder línguas de outros países para um fim missionário, estrangeiras para um fim missionário, conforme diz Atos 2. Isso também acontece o tempo todo. Que também acontece o tempo todo. Eu, pela misericórdia de Deus pregando na Europa, eu ouço vários testemunhos assim. Eu conheci um rapaz que ele morava no aeroporto de Guarulhos. Procurem no meu Facebook, quem quiser, eu pedi a oferta para ele. Veio um pastor... e ele te deu a oferta? Tô brincando. Tadinho, você pediu por ele. Eu pedi oferta para ele. Estava acontecendo uma guerra fria no país dele e os pais dele o deixaram aqui no aeroporto para que os brasileiros cuidassem dele, pois os pais reconheceram que os brasileiros eram assim. Então, pilotos, comissários de bordo cuidavam dele. Como que ele se entregou para Jesus? Ele disse: pastor, eu escuto suas mensagens. Tem um pregador que os reformados gostam muito aqui no Brasil, os pentecostais também. Me fugiu o nome dele. É um gringo? Gringo, ele é americano. Paul Washer. Segundo ele, quando esse pastor veio, passou pelo aeroporto, ele reconheceu esse pastor. E na equipe dele, alguém falou na língua dele. E ele foi deixado aqui no aeroporto com 6 anos de idade. Ele disse que entendeu na língua dele aquela mensagem, foi pro banheiro, começou a chorar. E ali ele se entregou a Cristo e alguém mandou ele assistir minhas mensagens e de outros pregadores. Então entendam. O pastor entende que línguas são idiomas ou existem outras línguas? Línguas são idiomas. O Espírito pode conceder a quem tem o dom de línguas um sinal idiomático para que ele possa alcançar outras pessoas de um modo evangelístico. Como você perguntou aqui no capítulo... Igual em Pentecostes. Igual em Pentecostes. Como você mencionou, cadê os dons? Ainda que eu falasse a língua... Cadê a língua? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos... Essa língua dos anjos é uma hipérbole ou é... Pode ser uma hipérbole, uma classe de linguagem espiritual que os homens ali podem não conseguir entender, pois o próprio texto diz que dom de línguas, no capítulo 14, pode ser dado a mim para minha edificação. Falar minha edificação e com Deus. Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diz que é para minha própria edificação? Se fosse apenas para propósito evangelístico, por que o texto diria que quando muitos estiverem falando, preferencialmente eu me cale e fale sozinho com Deus? Então tá aí a prova de que não é apenas com propósito evangelístico.